Boa noite, pessoal. A gente começa aqui mais um Papo Te Abraça, esse espaço de formação política do Partido dos Trabalhadores aqui em Tanguá, que visa o desenvolvimento das ideias, que visa o debate de ideias, conversas sobre as diversas possibilidades que nós temos, né, de avanço populacional, de avanço civilizatório, de avanço como sociedade. Hoje, não sei se vocês perceberam, mas o Luiz, ele acabou que não pôde estar aqui com a gente. Ele vai ter um bebezinho, né? E acaba que ele está meio focado, né? Com certeza nessa situação, justo, né? Muitas felicidades aí para a família do Luiz, né? Que tudo corra bem. Um abraço aí, meu amigo. Hoje a gente vai tratar de um tema que é um pouco tenso, né, de se discutir, e que ele é responsável, ao meu ver, pelas mazelas que perpassam toda a sociedade brasileira em todos os meios, que é o racismo, né? E para a gente debater essa questão do racismo, eu convidei aqui, né, nós fizemos o convite à Regina Fontes, né? Ela é representante, membro. Regina, se eu falar errado aqui, depois você me corrige. Ela é representante, membro do Ileaxel Falaré, terreiro de Candomblé, de Nação Efon, em Itaboraí. Membro da COMAB, Comissão de Matriz Afro-Brasileira de Itaboraí. Capelã com formação para atendimento ao povo de religião de matriz africana. Membro do grupo Mulheres de Axé do Brasil, no Rio de Janeiro, professora normalista, alfabetizadora, pedagoga, formada pela UERJ, CEDERJ, né? A gente convidou também para estar aqui discutindo com a gente o professor Carlos Carvalho. Ele é licenciado em Geografia pela UERJ-FFP, Faculdade de Formação de Professores. Ele é pós-graduado em Ensino de Histórias Africanas e Afro-Brasileiras pelo Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro, em São Gonçalo, educador da Rede Pública de São Pedro da Aldeia e educador do pré-vestibular social do Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré. Estará conosco também aqui o professor Alexandre Silva. Ele é bacharel licenciado em História pela UF e mestrando em Antropologia também pela Universidade Federal Fluminense. Gente, agradeço a participação de vocês, né? E sinalizo aqui a primeira pergunta, que na verdade é a pergunta que a gente sempre sinaliza, né? Qual a avaliação, né, que vocês fazem desse período, né, governo Bolsonaro, na luta, no combate contra as formas de racismo, né? Qual a avaliação que vocês fazem? Vou começar aqui pela Regina, depois o Carlos e o Alexandre finaliza aí para a gente. E aí, Regina? Tudo bom? Boa noite. Boa noite, Alain. Muito obrigada pelo convite. Eu venho acompanhando o programa já há algum tempo e agradeço muito a oportunidade, né, de falar de um assunto tão importante no momento, inclusive pela questão política que o país atravessa, né? Nós temos hoje um governo de várias instâncias, não necessariamente do governo federal, de várias instâncias, aonde o racismo está sendo colocado em xeque, na verdade. Os militantes, né, do racismo, os militantes de combate à intolerância religiosa, sendo colocados, na verdade, à prova, aonde o governo tem toda uma estratégia, né, de tentar silenciar toda essa luta, né? Uma luta que vem há 500 anos, na verdade, que ainda não, né? E acredito que isso vai, como aconteceu com a questão da morte de um negro, né? E nos Estados Unidos por um policial branco,
que está causando um movimento, um rebuliço em todo esse movimento negro, todo esse movimento social no país, está também aqui. A presença dessas pessoas, a presença desses formadores de opinião, que são representantes, dizem representantes do povo no poder, também está influenciando na postura de vários grupos, né? Então, realmente é um momento a pensar, é um momento de rever algumas ações, né? E acredito que isso vai nos beneficiar. Num certo ponto, no meu modo de ver, nos beneficiar. Beleza. E aí, Carlos, qual é a sua avaliação? A avaliação é aquela que a gente... Perdão, né? Boa noite a todas e todos. Então, quanto à avaliação, é aquela que a gente já imaginava, né? Infelizmente, né? Não tem como ser pior, né? Não há o que comemorar, na verdade, né? Sob o governo Bolsonaro e a avaliação da política dele que a gente já esperava, né? Eu acho que é o recrudescimento daquela ideia de que estamos em solo inimigo. Eu acho que é isso. Para a nossa realidade aqui, preto e pardo, né? Populações negras brasileiras, estamos em solo inimigo e acho que é um momento de que eu fico até muito feliz de estar aqui dividindo essa live com vocês, mas é um momento de aquilombamento mesmo, da gente se proteger de alguma forma, da gente se aquilombar para poder conseguir existir também nessa situação, né? Porque como a gente vinha falando antes de iniciar, né, um aumento de população moradora de rua, e um aumento de desigualdades sem precedentes, né? E tudo isso, a gente sabe que a maior parte dessas populações que estão nessa condição somos dos nossos, entendeu? E assim, não há nada, não há vontade nenhuma de ir contra todas essas mazelas, né? Na verdade, é uma vontade de aprofundar todas elas, eu acho, que é o que está em curso, né? Se a gente parar para pensar que a gente não tem nem ministro da Educação nem da Saúde, no meio da pandemia, né? É muito louco isso, entendeu? E é justamente, a gente necessita muito dessas ferramentas funcionando, desses equipamentos funcionando, né? E é isso. Enfim, não há o que comemorar, não. Eu acho que é um estado de alerta para a gente. Beleza, beleza. Boa noite, Alexandre. E aí, como é que você avalia esse momento? Boa noite, Alan. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a você o convite, né, de me convidar para esse espaço para discutir assuntos que são essenciais para não só a consciência política, mas para a sobrevivência da gente como seres humanos, né, vivendo num Brasil cada vez mais difícil. Cumprimento também o Carlos e a Regina e quem estiver assistindo aí, a gente. Perdão, gente. Minha primeira live eu não fiz nada disso, estou com mal vergonha. Acontece, tudo bem. E o que eu queria... Eu vou tentar ser bem breve, porque eu só queria fazer um apontamento, né? Eu gostaria de fazer um trabalho de memória também, de a gente entender que esse processo de apagamento da luta negra, esse processo de criminalização da cor da pele, ele não é recente, ele não surge com o governo Bolsonaro. Então, eu acho que é legal a gente sempre dar uns passos um pouco mais atrás e entender que o golpe de 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff, ele é um golpe que também tem como objetivo uma restauração daquele Brasil de antigamente, em que cada um tinha o seu lugar e preto não entrava na universidade, por exemplo. A gente também tem que entender que as reiteradas tentativas da direita, que sempre perdeu nas urnas, né, e só conseguiu voltar à presidência porque deu um golpe, era uma tentativa também de voltar àquele Brasil de antigamente. E como a gente comentou, acho que muito brevemente antes, acho que talvez a gente possa desenvolver isso melhor, o nosso passado é um passado escravista.
A economia brasileira estava baseada na exploração da força de trabalho negra, que não tinha status de humanidade, né, durante a maior parte desse tempo. Então, é sempre legal a gente pensar isso, porque em 520 anos de história, durante 400 deles, negros não tiveram direitos, e isso é uma coisa muito recente na nossa história. Isso é uma coisa que a gente começou a ver nos primeiros anos do governo PT e foi ganhando corpo e foi ganhando uma dimensão. E como o Carlos também falou antes da gente começar a live, nós que somos pessoas jovens, nós que temos nossos 15, 25, 30, 35 anos, a gente cresceu num país em que o PT fazia política pública. Então, a gente acaba achando que isso é o estado normal do Brasil. Só que isso não é o estado normal do Brasil. O estado normal do Brasil é preto na rua, preto em trabalho braçal, que não vai na universidade. Então, eu, na verdade, queria começar a fala trazendo um exercício de memória para a gente ter noção muito boa de que esse Brasil que o Bolsonaro está trazendo não é um Brasil muito novo. Existem outras coisas novas e que são assustadoras que esse governo está fazendo. Mas ele está tentando restaurar um lugar de marginalidade que a população negra sempre teve no Brasil. Então, acho que eu queria só deixar essa provocação, esse apontamento, e vamos que vamos. Não, beleza. Interessante o apontamento de vocês, né? Então, vou tentar sinalizar de modo específico nesse momento, que é o seguinte, né? Como que o racismo ele se manifesta no dia a dia de vocês, né? Assim, até como forma mesmo das pessoas que estão nos assistindo, eles poderem também, né, observar e trazer para si um pouco da realidade, né? Regina, nesse momento, assim, como que o racismo se manifesta no seu dia a dia? Então, como você fez na apresentação, né, falou de mim na apresentação, a maior prova, né, que eu encontro na sociedade de racismo presente, dia a dia, é justamente a religião, né? Porque não existe nesse país outra religião que seja mais evidente da presença negra africana no país do que a minha religião. Então, negar a existência dos direitos, né? Negar a permanência da minha religião e durante esses anos todos é justamente a prova do racismo. A maior evidência desse país do racismo é a falta de política pública, é o racismo latente, é o racismo estrutural, toda forma de racismo, né, que nós trabalhamos, conhecemos e tal, ela parte do princípio, né, ela parte da ideia, ela parte do conhecer, do não conhecer da minha religião. Porque é o único espaço que ainda está dentro da sociedade como um todo é o candomblé e a Umbanda. Sim. Duas vertentes, né, religiosas que ainda têm a história, a cultura, o idioma, a comida, o modo de vida, né, as suas concepções de valores, ainda tem, inclusive, a estrutura familiar.
onde a mulher é protagonista, né? Porque a questão do desculpe, a questão do machismo, na verdade, é eurocêntrica, né? Ela é eurocêntrica. Então, a minha religião, ela tem poder, tem a força de resistência. Nós sempre falamos em nossos grupos de religiosos, de militância, de tudo, da resistência que é o candomblé e a umbanda. Porque a presença é a marca, né? É a evidência da presença africana nesse país. Hoje, os africanos são evangélicos, são católicos, são muçulmanos, mas mesmo dentro desse universo religioso que eles passaram, alguns países, inclusive, consideram como religião oficial, né? Eles mantêm o documento, eles mantêm os atos que são praticados aqui no Brasil, que é o culto ao ancestral, o seu ancestral familiar, que é diferente da ideologia eurocêntrica, totalmente diferente, né? Eles mantêm os hábitos alimentares, eles mantêm os valores familiares. Aqui no Brasil, quando a Abá, que é uma senhora, Abá significa a mulher mais velha da família, ou do meio que você está, quando aparece uma Abá, o cumprimento mais, vou dizer assim, mais exaltado, o cumprimento maior é se prostrar ao chão, que é justamente o mesmo cumprimento, né, que se faz no terreiro de candomblé e se faz na umbanda. Independente de religião eles pratiquem nos países africanos, é um movimento que se faz em louvor à sua ancestralidade. Aqui no país, o maior poder, desculpe, a maior intenção do grupo de poder é tirar isso de nós. Tirar nossa ancestralidade, tirar nosso reconhecimento quanto identidade. E uma forma de tirar é você não reconhecer os seus ancestrais. Por isso o candomblé e a umbanda são tão combatidos. Por isso nos dá uma identidade, quanto povo. Né? Nós gostamos de ser chamados de povo de Deus. Temos um povo, identidade própria e tudo mais. Entendeu? Entendi. Então, esse é o nosso grande... Esse é a grande luta, né? Esse é a grande foco da resistência nos terreiros e na militância negra. Entendi. E aí, Carlos? Como que o racismo se manifesta no seu dia a dia, cara? Então, assim, eu acho que antes de mais nada é necessário a gente fazer algumas pontuações, né? Eu sou filho de um casal interracial que tem um homem negro e uma mulher branca, né? Então, eu não tenho... a minha pele não é tão pigmentada quanto a do meu pai, por exemplo. Então, eu tenho com isso uma série de passes, né? Uma série de privilégios na hora de circular por essa sociedade racista. Então, em vários contextos é possível que eu veja irmãos meus passando por situações de racismo, né, e de marginalização, e eu passar sem incólume, né, sem ter nenhum problema, né. Onde eu vivencio a questão do racismo, quando essa estrutura ela aparece para mim? Ela aparece para mim sobretudo nos espaços mais elitizados. Quando eu vou a um restaurante de Zona Sul da vida, em suma, quando em algumas entrevistas de emprego, de escolas privadas de elevado padrão, então, assim, em suma, são aqueles espaços da branquitude incontestavelmente branca que também assumem esses mesmos postos, entendeu?
ali eu sou tratado, ali acontecem situações de racismo. Mas diria que na sociedade, de maneira geral, já acontece, mas é pouquíssimo. É uma situação ou outra. E a gente sabe que o racismo no Brasil ele tem essa questão de quanto mais pigmentado é o sujeito negro, maior é a expressão de toda a violência do racismo que essas pessoas vão sofrer, né? Até bem, eu cresci, né, fazendo as atividades normais com meu pai, indo a um passeio, indo a outro, e aí cansei por várias vezes, né, enquanto criança, loja americana, meu pai é da Marinha Mercante, né, era, né, aposentado já, então ele viajava um tempão, e aí quando ele voltava ele ia fazer uns passeios com a gente, então acontecia aquela situação de ir no shopping e o segurança perguntar se eu estava sendo sequestrado, né, e aí ele chorando pra caramba. Enfim, acontecia também de ser criado desde pequeno com a necessidade de andar com documento de identidade. E aí, mais tarde, mais velho, você percebe que em vários momentos eu nem preciso ter o documento de identidade justamente por esse passing que eu acabo conseguindo na sociedade por estar mais afastado de uma pigmentação de pele mais escura, né, que é onde o racismo é muito mais brutal, muito mais violento, né? Mas, enfim, essas estruturas que meu pai passou, ele sempre incutiu em mim, de alguma maneira, como, enfim, talvez pensando que eu viesse sofrer mais à frente, né? Então, assim, acho que para encerrar a minha fala, né, eu diria que, assim, elas acontecem em situações pontuais. Agora, uma coisa não tem como a gente deixar de salientar, né? Não é confortável de maneira alguma ver um irmão passando por alguma situação dessa. É o momento em que a gente, enfim, se apresenta enquanto tal, né, enquanto pensando em nós como uma coletividade, nesses momentos também essas forças racistas se apresentam como sendo assim, como ousa você, que eu estava deixando circular tranquilamente, vir falar também, você vai defender ele, vai defender ela, entendeu? E aí vira todo mundo parecido, pelo menos eu parecido nesse momento, né? Poderia falar de algumas questões de polícia, que eu moro num bairro suburbano, isso já aconteceu, enfim, mas não vou ficar aqui dizendo que eu passo por uma situação como vocês três, que não é nem um pouco parecido. Não, tá certo. E aí, Alexandre? Como você avalia essa questão e como se manifesta no seu dia a dia? Estou aqui anotando várias ideias. Boa. Eu acho que antes de responder como eu vivo, né, como eu sofro, na verdade, esse racismo, eu queria pegar um gancho que o Carlos deixou, porque eu acho que, além disso, é importante a gente pensar, afinal, o que é racismo? Será que o racismo ele é simplesmente a forma que está tipificada na lei? Então, a lei diz que o racismo é isso, né, que geralmente é uma violência verbalizada ou física muito explícita, com testemunha, que vai por um processo policial? Ou será que o racismo também é você ter que levar a sua identidade para todos os lugares, mesmo sem necessidade, né? Que é uma coisa que nossas mães nos ensinaram, porque essas formas de resistência que a Regina Fontes apontou, elas também vêm da oralidade, né? Então, você não aprende isso na escola, mas você só aprende isso no seio da comunidade, da vida familiar. E, então, pensar no que é racismo tem a ver também em se reconhecer como um sujeito negro. E isso é essencial, porque por mais que você possa ter mais ou menos pigmento na sua pele, você pode não se reconhecer como uma pessoa que está dentro do que a Regina apontou, dentro de um ambiente negro, dentro de uma transmissão negra, dentro de um ensinamento de resistência, de orgulho da sua própria pele negros. Então, acho que é legal a gente pensar o que é racismo e
como eu me identifico como negro, porque a partir do momento que você tem consciência da sua negritude no Brasil, você passa a ter um olhar completamente diferente sobre o que é racismo. E esse racismo, ele acontece 24 horas por dia, em todos os lugares. E eu queria também chamar a atenção para uma dimensão que o racismo não é só alguém exercendo violência sobre você. Isso evidentemente é o racismo, só que o racismo também acontece quando você entra num ambiente e você percebe que só tem branco. Ninguém, mesmo que as pessoas não te agridam, mesmo que ninguém te ofenda e mesmo que todo mundo te trate normalmente, que eu não sei o que é isso, mas as pessoas falam sobre isso, mesmo nesses lugares, como é que você, num país de 220 milhões de pessoas, que tem 50% da população negra, como é que num lugar desses existe um espaço com 300 pessoas que não tem o negro? E eu gosto muito de fazer esse exercício, e assim como o Carlos, eu também costumo transitar por lugares de classe média mais alta, como, por exemplo, a academia, né? E todos nós sabemos que a academia é um lugar de prestígio muito grande, né? Da branquitude, que tem poucas pessoas negras, ou em restaurantes, ou em apartamentos de amigos. E aí, a coisa mais comum que tem é que só tenha 2 ou 3 negros no ambiente, que somos eu e mais 2 que estão servindo. Só, né? E eu sempre passei por isso. Então, assim, Alexandre, aquelas pessoas que te convidaram te trataram mal? Não. Eu, no meu filtro de um sujeito consciente da minha negritude, não posso apontar um racismo explícito. Só que o racismo existe no ambiente. A forma como o ambiente está configurado, ele já está me mostrando racismo, já está me entregando de bandeja. Então, acho legal a gente pensar nessas coisas que têm a ver com uma tomada de consciência. E essa tomada de consciência é o que o Carlos está falando, por exemplo, quando ele fala que é claro que na sociedade brasileira, você ter mais ou menos melanina na sua pele, ela vai interferir na maneira como as pessoas te tratam. Só que o Carlos passa por esse processo de tomada de consciência de uma negritude que ele tem na família, que ele herda, e que revela para ele outras coisas no ambiente negro que só quem é negro percebe, compreende? E aí a gente tem um discurso branco muito forte, que é o de mas ele é suspeito, mas estava fazendo alguma coisa, que são, na verdade, maneiras de naturalizar o racismo. Todas são falas que tentam trazer para um ar de naturalidade um tratamento absolutamente racializado. E aí eu queria só fazer uma comparação um pouco geral, assim, sobre como essas coisas acontecem no espaço público brasileiro e no espaço público norte-americano, por exemplo. E eu vejo muitas comparações, sempre Brasil e Estados Unidos, Brasil e Estados Unidos. Eu acho que o assassinato do Floyd há pouco tempo, que levou essas manifestações dos Estados Unidos, trouxe esse debate para a gente mais uma vez. E o que acontece, é muito bem como o Carlos apontou, no Brasil, você pode virar branco. Existe uma escala de cor que vai do preto azulão até o branco, e aí você vai graduando as pessoas. Aí você tem o negão, o neguinho, você tem o moreninho, você tem a mulatinha, você tem não sei o quê, até você chegar em pessoas que têm passabilidade branca. Então, o Carlos, se ele mudar de roupa, mudar de postura, começar a gastar dinheiro, as pessoas vão tratar ele de maneira diferente e tal. E enquanto no sistema norte-americano, se você é filho ou neto de pessoas negras, você é negro. É um sistema que ele não permite a mudança, ele não permite que você pule de um lugar para o outro. Por isso que o apartheid funcionou muito bem lá. Aqui é preto, aqui é branco e não tem mobilidade. No Brasil, esse modelo de arco-íris negro, se eu posso chamar dessa maneira,
ele é, na verdade, um discurso de ideologia branca que foi criado para causar nos negros a ilusão de que ele vai ser aceito normalmente. Então, por que é mais difícil ou mais complexa uma unidade negra no Brasil? Porque se você ganha dinheiro, compra um carro e namora uma loura, você larga essa discussão para lá e aí você acha que você é branco, você acha que você não precisa mais. E aí a gente pode citar desde Pelé até um vizinho que a gente tem, que é negro, mas ele acha que ele não é, que todo mundo tem, porque essas figuras elas são muito comuns no Brasil. Então, você não nasce sabendo que você é negro na sociedade brasileira. Você precisa tomar consciência disso, se entender como sujeito negro, para poder experimentar o racismo no Brasil, ou pelo menos tomar consciência dele. Então, acho que é isso que eu queria falar, eu queria trazer essa discussão que eu acho ela importantíssima para a gente entender o que é racismo ou não é no Brasil. Não, beleza, Alexandre, boa colocação essa sua. É importante a gente entender, né, essa graduação de cores, né, no aspecto dos níveis de racismo, né, dos níveis de violência que você recebe, vai de acordo com a graduação, né, de cor da pele, né, da pele negra, né, e ao mesmo tempo uma diferenciação, né, do racismo nos Estados Unidos. Entra uma questão de ancestralidade que a gente não visualiza, eu acredito, né? Então, um cidadão com a pele branca, né, nos Estados Unidos, se ele tem um bisavô negro, né, ele pode sofrer o racismo de uma forma, né, bem forte. Talvez buscando dentro dessa ancestralidade, coisa que aqui no Brasil isso não acontece, né? Se o pai é negro e o filho ele tem a pele clara, logo o filho consegue passar pelos avaliadores, né, da sociedade, e o pai não. Então, é interessante a gente buscar, né, esse entendimento, né, de o porquê que tem essa graduação, como você colocou aí, né? E como a gente se mobiliza dentro dessa graduação. Regina, eu queria ver com você, né? Você citou aí elementos aí da sua religião aí que demonstram assim uma resistência muito grande, né? Uma resistência negra muito grande. Que outros elementos assim, né? Que você pudesse explicar para as pessoas assim? Clarear as ideias, né? Porque muita gente aponta, ouve falar, mas simplesmente não entende, não sabe, não conhece, né? Então, eu queria que você pudesse falar um pouco, assim, da sua religião e que outros elementos, assim, caracterizam essa resistência. Então, Alan, nós somos o caviar da história. Né? Todo mundo já ouviu falar, mas nunca provou. É verdade. Então, é verdade. Nós temos uma visão, né, filosófica. Hoje já se fala muito, nós estamos em processo de reapresentação no nosso mundo de candomblé, de religião de matriz africana, com a presença de muitos professores, historiadores, né, dos sacerdotes, vindo principalmente Nigéria, Senegal, né, que já atuam em Angola, que já atuam no meio acadêmico há muitos anos. Existem pessoas acadêmicos, né, que frequentam, dão aulas em universidades, que trazem uma nova forma, principalmente no mundo acadêmico, de olhar a minha religião. Porque o que acontece? Primeiro, nós não usamos o idioma oficial, né? Cada terreiro de candomblé, ele tem
uma nação, né? Então, porque a África é um país, ele é um continente. Então, para cada candomblé, para cada nação que a gente chama aqui no Brasil, eles se utilizam idioma. Não é utilizado o idioma português, né? Do colonizador, vamos dizer assim. Até por uma questão de proteção, né? Se eu sentar numa mesa e eu quiser falar alguma coisa que a pessoa que não é do meu meio, né, de candomblé, não, eu utilizo o idioma. Nós temos o banto, que são as duas maiores, né, que fazem parte do grupo maior, que é... Gente, desculpa, mas elas ficam loucas quando eu começo a fazer live e reunião. Toda hora vem uma. Então, nós temos o banto, né? Temos o banto e temos o nagô e o urubá, que é um idioma mais falado, né? Pelo menos no Rio de Janeiro. E aí, cada casa, que a gente chama casa, que você lê o nome da minha casa, por exemplo, é Ilê, Axé, ou Falarê. Então, Ilê quer dizer casa. Toda vez que eu... Casa de um modo geral. Independente se é um terreiro, Ilê é casa. Então, tem o Ilê Axé. É uma casa de descendência de Oxóssi, que é o Falarê. Então, nós utilizamos essas linguagens, esse idioma, com facilidade. Independente de você fazer um curso ou não. Por exemplo, as roupas, né, que vamos de usar, passamos depois de um tempo de mais ou menos da década de 80 para cá, passamos a utilizar ela publicamente. Né? De 90 para cá, com a vinda de muitos sacerdotes africanos, princesas e príncipes, representantes, passamos a ter uma roupa como essa, por exemplo, que eu estou usando. Eu vou a qualquer lugar com ela. Além das roupas rituais, nós temos também as sociais de moldes africanos. Então, existe também a comida. Toda escola que diz que vai fazer um evento da consciência negra faz feijoada. Né? Que feijoada não é só comida típica brasileira. Porque, na verdade, quase não se tem comida tipicamente brasileira. Nós somos um misto disso tudo. A feijoada, por exemplo, a pamonha que você usa, do índio. Não é bem assim. Então, todo tipo de comida, de roupa, de brinco, de forma de cantar, formas de vestir, cores, aí estão com cores alegres, verdes, azul, amarelos. Isso é a presença negra na nossa cultura, no nosso meio. São cores, formas de sobrepor cordão, botam 1, 2, 3 cordões, as mulheres colocam, né, no pescoço. A barba, hoje em dia, virou um símbolo, não sei se hétero, não sei se masculino somente, ou de representação negra. Percebeu-se que os homens, de uns anos para cá, os homens negros, passaram a utilizar a barba e o café. Aliás, os três estão, né? Barba, o cavanhaque, né? A coisa lustrosa, né? A paradinha, ou a cara totalmente limpa, o rosto totalmente limpo, a cabeça toda limpa. E isso são formas de resistência que são mantidas pelo terreiro. Né? As cores, a comida, tudo. Então, dentro do terreiro de candomblé, você toma um nome diferente. Eu, por exemplo, tenho 3 nomes. Dentro do candomblé, eu uso 2. E as pessoas mudam de nome, as pessoas mudam de vida. Elas mudam de vida, elas mudam de postura, elas mudam de roupa, passam a usar outros tipos. Brincos, as joias de axé, tem até um livro muito bom chamado As Joias de Axé,
onde as representações com as pulseiras, brinco, quando você passa na rua, você identifica que é candomblé. Você identifica. Eu faço uma brincadeira, eu digo que a gente tem cheiro de galinha. Passa-se o cheiro da galinha. Porque é muito evidente. As joias são usadas de formas diferentes. Elas representam quem eu sou, quantos anos eu tenho de iniciada, qual é o meu orixá. Todo um conjunto. Você, dentro da religião, passa a conhecer e se identificar também. Você começa a colocar a sua identidade, a partir do conhecimento com a religião, você começa a colocar sua identidade para fora. Né? Nas cores, nos brincos, no torso. Você já sabe, aquela ali tem tal idade, essa não tem, essa aqui é de tal santo, essa não é, esse come assim, o perfume que você usa, você vai mudando, você vai criando a sua identidade. Né? Existem terreiros de Angola, existem terreiros de Iqueto, terreiros de Fon, terreiros de Jexá, terreiros de Xangô, terreiros de Marujos, existem vários nesse país, mas todos voltados ou para a questão da pagelança, que são os índios, mas com um pouco da miscigenação africana, ou são terreiros ligados aos orixás africanos. A realidade africana, Iorubá, Nagô, Jeje, que são nações que usam idiomas e hábitos e posturas diferentes. Então, cada terreiro, ela se identifica, né? Ela se comporta, a comunidade dela é voltada para aquele idioma e aquele povo específico. A minha casa é uma casa de nação, de Efon, vindo da Romé, vindo da Nigéria, que é o povo Iorubá, e o povo Jeje. Então, normalmente, nós falamos o mesmo idioma. Certo? Não sei se esclareci, mas eu não sei que você entendeu. Porque é tanta coisa na minha cabeça que, às vezes, eu vou embora. Então, essa diversidade, Regina, que você aponta, isso aí é fundamental, cara. Assim, as pessoas estarem conhecendo, assim, né? Eu acredito que quanto mais você conhece, né, menos preconceito você sinaliza, sim, entendeu? Com certeza. Sim. Então, Carlos, o Carlos e Alexandre, né? Queria saber de vocês, cara, né? Começando pelo Carlos ali, né? Você está também, Regina, convidada também a fazer essas sinalizações também, que é o seu ramo também, né? Qual a importância das cotas raciais, né, para o combate ao racismo? É importante? Não é importante? O que vocês pensam sobre essa questão, cara? Numa sociedade como a nossa, de profundas desigualdades raciais, ela é vital. E eu acho que... Acho não, né? A gente tem certeza disso, né? Até a partir das cotas raciais, a gente tem uma universidade muito mais diversa do que se tinha antes, entendeu? Se a gente para ver lá, ali é o UERJ de Maracanã, você entra, tem bastante população negra ali que tempos atrás não era tão... Nós não éramos tão representativos numericamente naquele espaço, né? E aí a questão da cota é uma situação que é aquilo que a gente sabe, não é favor, é reparação, e é o mínimo do mínimo do mínimo, né? Porque a nossa história ela é marcada por uma série de violências, até uma redundância a gente falar, né? Mas tiveram vários processos, né, desde o mito da democracia racial até um branqueamento do território brasileiro, a marginalização das populações negras. A gente começa a votar em 34, ou seja, acho até legal a gente pensar nessas dinâmicas também para pensar nessa questão de gerações do movimento negro também, né? Porque eu acho que, enfim,
não querendo sair muito dessa questão da cota racial, mas eu acho interessante a gente pensar no que foi construído ao longo de gerações, né? A gente tem ali a Frente Negra Brasileira no início da República, né? Da República Velha. Depois a gente tem lá o Teatro Experimental do Negro, a União dos Homens de Cura, até se chegar ao Movimento Negro Unificado. Então a gente tem, na verdade, um histórico de luta, né? E de forçação de imprensar o Estado para que a gente tenha pelo menos um mínimo de dignidade enquanto pessoa humana mesmo, né? Justamente para tentar corrigir o mínimo minimamente essas distorções todas que a gente tem, né? Fundamentalmente na universidade, que é um espaço de poder, né? E que é um espaço de poder de traçar narrativas também, né? Porque se a gente for ver os livros didáticos, né, eles são reificadores, né, de uma história de marginalização das populações negras, né, de silenciamento, enfim, traduz ideias completamente peremptórias, né, que a gente de traumatizar o sujeito negro desde o seu primeiro dia de ensino formal, né? Então, assim, ele até deseduca, até de uma certa maneira, quando a gente pensa principalmente nessas questões relativas aos pertencimentos negros, né? E aí, quando a gente entra nesse gradiente, né, de várias cores, o livro didático e o domínio de narrativas que a branquitude sempre teve isso sob seu controle, ele também até nos faz com que nós, menos pigmentados de certa forma, nos percamos do nosso caminho de unidade, né? Porque é necessário, né? Desses 50 e poucos por cento de população negra, tem muitos de nós também, né? E que é necessário a gente, enfim, dentro dessa deseducação, desse embaralhamento de identidade, de pertencimento, de tudo quanto é possível entre você se enxergar de você se enxergar e tentar, enfim, tentar soluções em conjunto, tudo isso, acho que a cota racial é uma política, que é fruto de uma construção nossa e que é vital para botar mais pessoas que pensem, que entrem nesse fronte, né, de batalha com com menos assimetria, né, com menos assimetria de poder. Ainda que ainda seja... Eu não ouvi o Carlos. Opa, tá me ouvindo, dona Regina? Tá todo mundo ouvindo? Só eu que não Eu tô te ouvindo. Vou sair e vou entrar novamente, ok? Ok, Regina. Mas essa questão, né, de se corrigir essa assimetria, né, que ela é absurda, né? Acho que por tudo que nós conversamos hoje. Então, a cota racial ela é vital. Ela é vital para a gente e é vital a manutenção dela nesse momento, até que a gente não tenha uma mudança de um quadro social, de um quadro maior mesmo, né? Uma mudança, digamos que efetiva. A cota racial ela é fundamental. Ela é fundamental. Na verdade, existe a necessidade de ampliá-la para outros vários postos de poder, né? Não, tá certo. E aí, Alexandre, o que você pensa sobre isso, cara? Pois é, né? Hoje eu quero fazer mais uma provocação, eu acho que o debate é para isso. E eu quero... Tá ouvindo, Regina? Agora tá. Estou ouvindo. Ótimo. E eu costumo me recusar a discutir a importância das cotas raciais no Brasil, porque eu acho que esse não é um ponto passivo de discussão. É um fato. Eu acho que existe uma diferença aí. Essa é uma discussão muito antiga, que ela começa nos anos 90, sobre a universidade pública, sobre, né, cotas para negros no espaço brasileiro. Tem uma lei de 2002, que é de um programa de diversidade, e a lei que reserva vagas para negros é de 2014. Então, esse debate já aconteceu. A gente está 6 anos depois ainda discutindo se é bom, se não é.
E os números mostram que é importante para a diversidade dos espaços que têm essas cotas, os números mostram que os alunos cotistas, em geral, têm uma média maior, mesmo em cursos muito difíceis como medicina. Então, eu não quero discutir, eu me recuso a discutir se é importante ou se não é. É. Então, eu gostaria de trazer outras dimensões para o debate, que é por que depois de 6 anos a gente ainda está discutindo se é importante? Por que depois de 6 anos ainda tem gente que critica a cota racial? E aí a gente tem esse debate muito claro, que é o da continuidade do racismo e essas tentativas de combater a presença negra nesses espaços. É isso que está por trás dessa questão. E aí eu gostaria de visitar alguns argumentos que são utilizados, como, por exemplo, mas o justo é você ter cota social relacionada à renda, né? Cota social. Então, eu acho que você está discriminando, então vamos ter cota social. Bem, um debate não elimina o outro. São coisas diferentes. O fato de que eu, particularmente, defenda cotas para indivíduos negros não significa que eu não quero também que pessoas em menores condições econômicas entrem. Eu acho que dá para fazer os dois. Eu acho que essa multiplicidade de diversidade... Mas a cota... Desculpa, de cotas... Já existe. Já existe a social. Ela contempla justamente todos esses segmentos, inclusive deficientes, os índios, mas o foco racista é somente com os negros. Exatamente. Porque a lei ela é um texto só. Então, um texto só. Sim. Ela é um texto só, né? Sim. E aí você tem uma outra coisa que está mais por trás ainda, que é a dificuldade que a gente tem na nossa sociedade brasileira de pensar história, de pensar memória. Porque o argumento que é utilizado para... Opa! Agora é ele que caiu. Eu acho que minha internet falhou um pouquinho. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Eu pensei que era a minha. Até já estava... Não, deu uma travadinha ali. Olha, está retornando. Eu vou esperar ele voltar. E uma colocação lá. O que é que se você aceitar as cotas, né, que é um movimento de reparação negra, você tem que admitir que nós fomos excluídos esses anos todos. E aí, a reparação... Oi, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Vai lá, Alexandre, vê se você consegue... Gente, desculpa, mas tá além dos meus poderes isso. Então, não, eu só queria concluir que o argumento que é utilizado... que o argumento que se usa para atacar as cotas é que o passado passou e a gente tem que olhar para frente. Só que quando você traz um discurso de progresso para a sociedade brasileira, o argumento é o contrário. O argumento é que a gente sempre foi assim, não tem que olhar para frente, não tem que mudar. Então você já vê que tem uma desconexão muito grande em relação à maneira como essas coisas são colocadas. E aí, para concluir, eu quero entrar no que a Regina falou, que eu acho muito importante, que é o fato de que as cotas raciais, da mesma maneira que o candomblé, eles estão na linha de frente. É a primeira coisa que vai ser atacada. E não é uma questão religiosa. Não é. Não é porque falam que Regina adora diabo, não é porque ela não é cristã, não é por causa disso, porque você não vê movimentos evangélicos e católicos no Brasil atacando o espiritismo kardecista com a mesma ênfase. Não ataca, não tem problema, a gente tem centro kardecista em tudo quanto é lugar, tem Tanguá, tem Rio Bonito, em todos os lugares. Isso não é um problema. Você acreditar mais ou menos em Deus, isso não é um problema. O problema
é que o candomblé, como está na linha de frente, ele é um lugar completamente negro. As pessoas falam outro idioma, elas se identificam visualmente de outra forma. Eu não sou do candomblé, mas eu tenho certeza que a Regina, se chegar no lugar e tiver gente do candomblé, ela deve conseguir olhar, perceber na hora. Porque existem vários elementos que identificam essas pessoas que só quem está ali dentro percebe. E o cara, ele fica louco com a maneira como a negritude resiste e cria novas linguagens e cria novos formatos. E o cara, ele olha para aquilo e ele tem que combater. E eu acho central trazer esse debate nesse momento, que é um momento em que no Rio de Janeiro tem traficante expulsando os terreiros e unificando favelas e hasteando bandeira de Israel. Isso é uma situação muito grave que a gente tem que denunciar, a gente tem que visitar, e que só mostra como o racismo está tão enraizado que você usa qualquer desculpa para poder atacar essas pessoas. Pode ser o discurso religioso, pode ser o discurso das cotas sociais, pode ser qualquer coisa. E esse ataque, ele é muito mais sentido por quem está na linha de frente, que é as políticas de cotas, que é quem é do candomblé, que é quando você está na militância negra, quando você está discutindo isso. Eu acho que esse impacto, ele é sentido de maneira muito mais intensa. Então, eu não quero discutir se cotas são ou não importantes. Para mim, já está mais que claro que são. O que eu quero é entender por que as pessoas ainda querem discutir isso. E aí o debate é todo sobre racismo. Não. O que acontece? Sim. Pode falar, Carlos. Não, eu só falei que perfeito. O que acontece? No olhar da militância religiosa, porque quando há militância religiosa, a cor da pele não influencia. Não nos combate quanto eles nos combatem pela religião. Esse é o discurso, né? Eles nos combatem. Então, existem pessoas de pele branca, pele clara, que a gente chama de um movimento colorismo, né? Existem pessoas de vários japoneses. Eu conheci, hoje ele é falecido, um Ogan tocando atabaque, cantando Yorubá, e ele era japonês. Porque, para nós, isso, a cor da pele não é a questão. É uma questão de ancestralidade. Porque, já que a humanidade nasceu no continente africano, então, nossa ancestralidade, hoje, ela pode ser encontrada em qualquer raça, indiano, não importa. Porque nós reverenciamos a ancestralidade e não a cor de pele, né? Então, aquelas cotas do combate ao racismo, da religiosidade, do candomblé, da umbanda, também no nosso país, na questão da reparação. Porque o movimento de reparação, ele é muito importante para a nossa raça, para o nosso povo. Por quê? Ele vai nos dar os direitos que nos foram negados quando chegamos aqui. Porque, na verdade, nós deveríamos ter sido tratados como os imigrantes italianos. Com terra, aí você vai... Porque os quilombolas estão aí há anos tentando conseguir o direito à terra. Por quê que não dão? Por que será que não dão? Então, nós temos a reparação, ela vai nos dar direito à terra, ela vai nos como diz, o ganho, me ajudem. Por exemplo, assim, quando os italianos receberam dinheiro, receberam terras, receberam os direitos dos cidadãos. Não. Nós somos trazidos, forçados, tiraram a nossa identidade e, com isso, nós perdemos também todos os nossos direitos como trabalhadores. Nós teríamos que ter sido reparados na terra que nós trabalhamos, deveríamos ter sido indenizados financeiramente, essa é a palavra. E não fomos. Então, a questão da luta que você falou de que não discutir mais as cotas, a briga
essa, porque você vai institucionalizar a reparação. Esse é o grande medo. E o grande povo negro, ele se junta, tem a sua identidade marcada, ela tem a sua identidade preservada no candomblé. No país inteiro. Perfeito. A briga com as cotas, com o candomblé, vão admitir que a gente tem que nos devolver tirado. Eu queria fazer só um apontamento. Vai lá, cara. É que tá tremendo aqui, eu não estou sabendo quando acaba e quando não acaba, porque eu acho que minha conexão está também indo para o buraco, mas vamos lá. É isso. O Brasil tá demais essa parada de internet aqui, tá show. Vamos lá. Mas, enfim, eu acho que tem um ponto muito importante no que Regina falou, né? Quando ela cita a questão dos imigrantes europeus que vêm para cá. É interessante a gente salientar que esse processo de vinda de imigrantes europeus para cá, ele acontece logo em seguida da abolição da escravização de pessoas negras, né? E aí essas pessoas vêm para uma política de branqueamento do território, né? E aí o que seria esse branqueamento do território? Nesse momento, nós éramos, como somos ainda hoje, ampla maioria da sociedade brasileira, né? E aí nós, livres, existia um medo muito grande, como sempre existiu esse medo, né, de um haitianismo, né, de uma grande revolta negra. Né? E aí, junto com aquelas ideias da democracia racial, do mito de uma democracia racial, de que não existe racismo no Brasil, e que, enfim, nós somos um país mulato, que ao longo do tempo os negros iam desaparecer, iam todos virar um tipo de pessoas, de brasileiros só, que seria... enfim, o grupo de população misturada, entendeu? Que era uma grande falácia para acabar com as populações negras, né? Enfim, mas nesse mito nessa questão do branqueamento do território, essas pessoas vêm para ocupar vários dos espaços onde os sujeitos negros eram maioria, para meio que debelar focos de possível reação, né? Então é muito importante a gente pontuar como o Estado brasileiro historicamente criou mecanismos dos mais diversos para poder frear, puxar a gente. Vamos pensar numa corrida de Olimpíada, que o Bolt é sinistro, corre pra caramba, aquela corrida, eu não sei o nome, né? Como é que é o nome daquela 100 metros rasos? Eu não sei, eu não sou tão bom nisso, não. Mas é como se botasse o Bolt lá atrás. Ele corre bastante, né? Mas vamos botar ele lá atrás totalmente para ele tentar competir com os demais. Então, cada vez mais foram puxando a gente para trás com uma série de legislações, movimentações políticas, como é essa mesmo da vinda dos imigrantes europeus, que ainda vieram para cá com uma série de ajudas, né? de incentivos, etc. E tal, e a nós não teve nada. Sim, e é muito legal o que você está falando, porque tem uma coincidência na história do Brasil impressionante, o que eu acho incrível, é que a libertação dos escravos, ela acontece em 1888. E em 1890, só 2 anos depois, você tem uma lei que criminaliza a capoeira. E essa lei, ela vai até 1937. Só que quando é 1942, só 5 anos depois, você criminaliza a vadiagem. Então, você tem uma sequência de leis que elas não só criminalizam o lugar do negro na sociedade brasileira, como, além de criminalizarem, elas barram qualquer possibilidade de você ter uma ascensão social. Então, quando a gente teve a libertação dos escravos em 1888, você tem a exclusão dessas pessoas dos espaços públicos no Brasil. E aí você começa a ter a raiz, a origem das favelas, que essas pessoas elas não estão no espaço público. E eu acho um fenômeno muito engraçado quando a gente vê fotos do Rio de Janeiro no final do século XIX e começo do século XX. São fotos do centro do Rio, dos Arcos da Lapa,
E aí é muito engraçado, porque os comentários das pessoas é sempre assim, nossa, o Rio de Janeiro era muito bonito, que época linda, que as mulheres usavam chapéu grande, os homens todos de paletó. As pessoas falam assim, nossa, nem parecia o Rio de Janeiro, né? Eu falo, claro que não, não tinha negro. Os negros estavam ali. Você não pode, é claro que é lindo. Para a imagem do Brasil, é lindo. Porque você tem aquele tratamento todo europeu e a ausência absoluta de negros que estavam lá no Morro da Previdência, estavam lá nos cantões do Brasil. E aí, esses negros, né, nossos antepassados, eles começam a chegar no espaço público brasileiro muito tarde, tem muito pouco tempo, né? E a gente vê novamente como a ditadura militar, que chegou em 64 e que transformou a polícia militar, eu acho muito importante falar sobre a polícia militar, do que durante a ditadura foi transformada no que ela é até hoje, nessa máquina de matar, para poder manter essa população negra completamente afastada. Então, o que a gente tem hoje no Brasil é um incômodo muito grande, porque a gente não deveria estar aqui, sabe? Eu acho que se a gente estivesse numa favela, criando porco, com barraco caindo, tudo bem, beleza, Brasil, país dos sonhos. A partir do momento que eles queriam mandar a gente de volta. Eles queriam mandar a gente de volta. É mais isso. Exatamente. Então, é limpar o espaço brasileiro, e esse processo de limpeza do espaço brasileiro, ele continua até hoje. É só você olhar os números. Quando um policial militar é chamado para atender um caso de agressão à mulher em Alphaville, em São Paulo, e ele não pode entrar porque o empresário, o agressor, falou que ele é um merda e que ele não vai entrar porque ele manda não sei aonde em tal lugar, mas em Alphaville ele não manda. Gente, para bom entendedor, pingo é texto. Não é preciso nem perder meu tempo fazendo uma análise nesse caso, porque ele é o retrato do Brasilzão. E essa polícia é a polícia que mata crianças com tiro de fuzil na cidade do Rio de Janeiro, sabe? Então, dentro de casa. Dentro de casa, exatamente. Então, é importante pensar na coincidência dessas leis, porque a gente tem um processo absurdo de leis que vão criminalizando a negritude, em como a gente vai, através de vários movimentos, resistindo e tentando se colocar no espaço que sempre nos foi negado. Não, tá certo. Eu vou fazer a leitura aqui dos comentários agora. Aí, se vocês quiserem fazer as intervenções, é só sinalizar, ok? O Tiago Lopes, né, da boa noite. A Raquel Marques Carvalho também. O Rodrigo Rangel, boa noite, caros. Abraçado aqui. A Mônica Assunção, boa noite, pessoal. Importante debate, parabéns. O Rodrigo Rangel, a misoginia por trás do golpe. Ele sinaliza aqui. A Priscila Nascimento, boa noite, né? A esposa do Luiz. Um abraço aí para vocês. O Rafael Pinto, boa noite, companheiros. O Marco Roca também dá o boa noite. O Célio Siqueira também dá o boa noite. A Ju Rangel também. A Pio Maciel, que é pré-candidata a vereadora aqui, e ela coloca boa noite, grandes amigos dessa sala. Alan Coqueiro, Alexandre Silva, os demais amigos. A Pio Maciel coloca aqui embaixo, aprendendo com cada fala. Isso aí, Pio. Boa noite. A Raquel Marques coloca o não lugar do sujeito pardo como ferramenta de desfragmentação de uma coletividade negra, né? Sobre aquela primeira fala, Carlos, que você sinalizou do seu pai. Sim, né? sim. A Vânia Rocha, ela dá uma boa noite dela aqui também. O Rafael Pinto, ele faz um comentário, viu uma matéria de traficantes neopentecostais que estão usando símbolos de Israel em 5 favelas do Rio, e nas favelas foram expulsas todas as pessoas de religião de matriz africana. Queria saber se... Isso vem acontecendo, Alan, há bastante tempo. Bastante tempo. Não, beleza. Ele coloca uma questão aqui, né? Que se há possibilidade de converter esse preconceito, né? Isso aí vocês vão guardando aí, depois a gente faz um apanhado. O Elias Costas também dá boa noite. Daiane Isabel, que é presidente do PT em Tanguá também, está acompanhando.
Eliane Arruda, boa noite. Gostaria de saber como entrar em contato com a Comab. Aí, Regina, depois você sinaliza para ela aí lá nos comentários como entrar em contato. A Mônica, muito boa discussão, importante. O Alexandre fala aqui, né, para todos seguirem lá o Instagram dele, ele bota o link lá. O Rodrigo Rangel coloca: Alexandre traçou um paralelo Estados Unidos, Brasil, explicou o fenômeno do colorismo. Muito bem, mestre. É isso aí, Alexandre. A Juliana Rangel, parabéns por esse papo, por esse bate-papo. É simplesmente enriquecedor. A Caroline Fontes também faz a sua sinalização aqui, sua saudação. A Claudineia Quirino, boa noite, Regina, parabéns pela iniciativa. A Daiane Isabel coloca: temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Boaventura de Souza Santos, acho que é por aí, né? Temos... acho que é por aí que podemos reconstruir a nossa sociedade. Parabéns pela importante discussão. A Eliane Arruda coloca: solicito que a Regina deixe o contato da Comab, né? Já foi sinalizado aqui. A Mônica Assunção coloca: desculpe, cheguei um pouco atrasada. Gostaria de ouvi-los falando se o Brasil é um país laico, né? E como trazer essa discussão na escola, no dia a dia, sobre a diversidade cultural, religiões, afro e racismo. E, se der tempo, sobre o palmitar, e junto à solidão da mulher negra. Essa questão do palmitar e da solidão da mulher negra. Quer saber como que a gente traz essa discussão para dentro do dia a dia das escolas? Lenha na fogueira. Né? O Rodrigo palmitar é com a lenha na fogueira. O Rodrigo Rangel, ele coloca aqui, para além das cotas raciais e sociais de acesso, políticas que mantenham os alunos como bolsistas de iniciação científica, auxílio acadêmico, etc., são fundamentais. A Thaís de Paula dá boa noite, né? O Rodrigo Rangel faz outro comentário aqui. Políticas essas que, pós-golpe, instauraram teto de gastos para inviabilizar qualquer política que viabilize o acesso e manutenção do negro à educação superior. O Rafael Pinto coloca: contra fatos não há argumentos. A cota racial é um fato. O Marcos Roca, ele concorda com a sinalização e precisamos pensar para além das cotas, concordando com a fala do Alexandre. Precisamos avançar para outros espaços de poder. A Thaís Basílio dá o seu boa noite. A Mônica elogia a fala da Regina. A Thaís de Paula: privilégio branco foi o que os italianos e outros povos receberam. A Claudinésia Quirino, né? Desculpa. Gostaria de ter um sobrenome africano, assim como os italianos e portugueses. O Rui Barbosa lá dessa menina aí da novela, dessas novelas aí, foi o cara que queimou uma porrada de cartório com os nossos nomes aí. Mas existem duas histórias sobre isso, né? Existem duas visões diferentes. O Rodrigo Rangel coloca aqui, faz um outro comentário: folias de reis precisavam pedir autorização policial para fazer o seu giro pelas residências, né? Aí o Rafael Pinto fala sobre o samba, o rap, o funk, né? O Ismael Silva tem uma história dessa daí com autorização. O Ismael Silva é um sambista aí do Largo do Estácio, né? Ele dizia que ele não passava por esse problema porque ele tinha uma assinatura no pandeiro dele, de um político da época, sacou? Mas era isso aí, era porradaria generalizada mesmo, era bizarro. A Thaís Basílio coloca: muito bom, pessoal, parabéns a todos. E a Casa da Mãe Loci IED, boa noite a todos. É isso aí, gente. Vocês querem fazer alguma ponderação sobre algum comentário? Ou querem responder? Eu quero fazer sobre um. Vai primeiro, Alexandre. Já falei antes várias vezes. Deixa ele falar um pouquinho. A gente fala muito. Deixa o Alexandre.
Bem, tudo bem, obrigado. Eu queria responder uma pergunta, que eu não lembro de quem foi, que a pessoa perguntou assim: é possível combater o preconceito? E aí, isso, muito obrigado, pergunta maravilhosa. Eu queria primeiro só fazer um esclarecimento, é que quando a gente se coloca no lugar de pessoas que estão analisando um contexto ou estão trazendo uma experiência, às vezes parece, para quem não está acostumado com debate, que a gente está sendo pessimista ou que a gente está defendendo racismo. Então, acho que é só para esclarecer que a gente está em pandemia, está todo mundo com um bombardeamento de informações e nem todo mundo tem a mesma experiência que a gente teve, as mesmas oportunidades. Então, só para esclarecer que quando a gente analisa, a gente está trazendo uma discussão, a gente está trazendo uma realidade. E aí eu falo, e aí respondendo a pergunta, se é possível combater o preconceito, eu falo de um lugar que não é muito a ver com sonho, nem com a fantasia, mas para mim é um lugar de política pública que tem que ser um lugar de combate, que é a educação. Esse é um dos primeiros campos que qualquer governo de direita vai mexer. E quando a gente pega a campanha do Bolsonaro, que a gente vê mamadeira de piroca, que a gente vê ideologia de gênero, que a gente vê isso tudo, e as críticas que ele faz à filosofia, à sociologia, ele não deu o chancelamento, lá esqueci o nome que dá agora, para a lei que reconhece a profissão de historiador. Então, você tem, na verdade, a educação como um campo de combate, porque é a educação que traz mudanças para a sociedade a longo prazo. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar essas discussões na escola. A gente tem que ter uma educação voltada para jovens negros, a gente tem que abrir um pouco essa discussão dentro do espaço escolar, e eu não falo só com crianças, eu falo com adolescentes. Deixa eu só cortar você rapidinho, que essa seria a próxima questão que a gente vai tratar, que você já embola, que seria qual o papel da educação nesse combate, né, contra o racismo estrutural. Desculpa te atrapalhar aí, meu amigo. Não, pois eu te peço perdão por me adiantar, mas eu acho que é isso, eu acho que é através da educação, é através do ensino, e é por isso também que as pessoas combatem as cotas raciais na universidade, que quando a gente forma profissionais negros, esses profissionais, eles vão ensinar, e a educação é um lugar de combate, então eu acho que através da educação, e não é educação romantismo, é educação política pública, é educação consciência social, é educação consciência racial, que a gente vai conseguir trazer mudanças reais para a sociedade brasileira. Beleza. E aí, Carlos, já seguindo a pergunta aí, né? Qual é o papel da educação nesse combate, nessa frente? Eu já vou... Perdão, cara, deu ruim aqui, tá acabando a bateria e o pacote de dados. Vamos lá. Daí eu tô correndo aqui contra o tempo. Mas então, papel da educação... Como é que é? Perdão. Papel da educação, né? Qual o papel que a educação tem que desempenhar nesse combate, né? Nessa frente ao racismo estrutural, cara, no nosso país? Sim. Não, então... O que eu tinha até preparado aqui, né? Porque teve uma pergunta também que perguntou sobre se o Brasil é laico, né? E sim, também exatamente. Como discutir as religiões de matriz africana nas escolas, né? Isso, e aí eu acho que dá para juntar tudo também com essa questão da importância de essa última questão que você levantou. Na verdade, existe uma legislação para que a gente trabalhe e discuta, traga à tona essas discussões, né? De uma maneira, de fato, assim, estruturada, né? Que é a Lei 10.639/03, que atualizou para 11.645, não é isso? Exatamente. Isso, né? Então, existe esse mecanismo, existe uma produção de material um pouco melhor do que já foi feito anteriormente. Por exemplo, na época que nós estudamos, né? O material é um pouquinho melhor, mas ainda tem muitas falhas. Existe a obrigatoriedade de se trazer essas discussões das histórias de África e afro-brasileiras no ensino
fundamental, médio e superior, né? Então, da mesma maneira como o movimento negro construiu essa pauta, né, foi uma pauta muito forte do MNU também, para que fosse aprovado essa lei, a lei 10.639, depois a modificação dela, justamente para tentar fazer do universo escolar não um lugar que traumatize o sujeito negro, mas que, pelo contrário, faça com que a sociedade reconheça sua maneira preconceituosa e discriminatória de lidar com as pessoas negras, né? E que a gente, enfim, enfrente de uma maneira mais enfática a questão dessa grande desigualdade racial que é no nosso país. Então, assim, diria que existem mecanismos para isso, né? E aí eu até uso esse momento todo para falar justamente sobre a lei. Existe uma legislação, mas ela é pouquíssimo cumprida. Ela é cumprida quando tem um uso assim, militante mesmo, de quem se incomoda com a situação e aí tenta, de fato, trabalhar todas as suas disciplinas, né? A sua matéria em questão que você discute em sala de aula, trazendo essas discussões que são pontuadas por lei, né? Então a gente acaba tendo um uso, assim, digamos que militante somente, e é o que, por muitas das vezes, não dá conta, né? Parece que é um mero acessório. E aí eu acho que para a gente pensar em qualquer outra estratégia de pensar na educação como algo que possa, de fato, enfrentar o problema do racismo, eu, pelo menos, assim, enquanto educador, começo a pensar que é necessário agora a gente criar um mecanismo de controle da aplicabilidade dessa lei. Não sei exatamente como, mas penso que a conscientização dos nossos de cobrança, eu sou professor e vai parecer completamente, você está jogando contra, ou você, enfim, você quer desmerecer a categoria, não, mas a gente precisa conscientizar pais e mães responsáveis, de maneira geral, a cobrarem a aplicabilidade da lei nas escolas também, né? A aplicabilidade dessa lei, conscientizar a molecada a cobrar. Pô, por que eu estou aprendendo isso só? Pô, o Brasil começa em 1500, pô, tá estranho, entendeu? Porque assim, esse desdobramento, ver mais histórias, trajetórias negras em todas as disciplinas é possível e eu creio que seja uma grande ferramenta para, de fato, a gente encarar, através da educação, a questão do racismo, né? Essa realidade do racismo, né? Entende? Eu penso que isso, assim, algum mecanismo de cobrança da aplicabilidade da lei, porque ela não é usada. Eu posso dizer assim, dos meus colegas de trabalho, se quem estiver vendo vai me apedrejar depois, eu não sei, mas é o real. A gente usa pouco a legislação 10.639, a gente conhece pouco, beleza? De maneira geral, se a gente for pensar na educação de maneira geral, no corpo de profissionais da educação de maneira geral, se conhece pouco a legislação 10.639, se estuda pouco também, entendeu? E aí parece que vidas negras dentro de sala de aula não importam. Exatamente. E aí, Regina? Eu acredito que a questão de você combater o racismo é necessário um trabalho, a formação do professor. O professor, independente, né, de que disciplina, de que área ele vai atuar, ele precisa conhecer principalmente os afrodescendentes, porque ele se nega, o professor se nega. Então, quando ele se nega, né, quando ele nega a sua identidade negra, não falo da questão da pele negra, mas quando ele nega a essência, né, da sua ancestralidade negra, de que o país é negro, de que o país em que ele desfruta a cidadania, que ele desfruta dos direitos dele, foi construído pelo povo negro. Quando o professor não se reconhece, é o que acontece. Ele vai estudar a lei, é isso que aconteceu com a lei. Ele vai estudar a lei, ele vai fazer pós, que eu sei que alguns faz pós, porque é do momento, né?
Então, todos querem fazer, e ele não pratica, por questões ideológicas, por questão racista. Não que ele não tenha como conhecer, mas ele se nega a sua identidade, nega a sua ancestralidade. Reconheço e conheço várias pessoas que já fizeram curso de História da África, algumas, né? E simplesmente não usam ao discurso, mas a prática não. Porque ele não quer se colocar, né, em ação de desconforto. Porque se eu abrir a boca para falar sobre isso, vão me malhar, vão me discriminar. Então, ele não se aceita quanto negro, ele não reconhece a sua identidade negra, independente da sua cor de pele. Todos nós temos, sim, participação na população negra, independente da cor de pele. Ah, mas a minha família não tem preto. Tá, mas sua família comeu, bebeu, recebeu dinheiro nas suas terras. Quem plantou? Foi o negro. Então, você tem que se reconhecer que a identidade negra, que o negro faz parte da sua história. Essa é a questão. Então, se você não reconhece, não se reconhece quando diz de negro, pode fazer pós em qualquer coisa, doutorado, mestrado, e seja até mesmo um curso intergaláctico, que já estão fazendo aí nos Estados Unidos uma coisa, que você não vai aplicar isso na sua prática, na sala de aula. Não vai. É como o ensino religioso. É a mesma coisa do ensino religioso. Eu comentei com o professor Alain um vídeo de uma amiga aqui de Itaboraí. Ela fez um vídeo maravilhoso. Ela é professora de ensino religioso de matriz africana. Então, ela foi combatida. Ela é negra? Tá. Mas ela se colocou como idade, como reconhecimento de matriz africana. E não é religiosa de matriz africana. Ela se identifica quanto matriz africana. É diferente. E ela passou a articular na escola, numa escola de curso normal, a identidade dela, a identidade de matriz africana. Então, se você alfabetiza uma criança, dizendo, né, que vovô viu a uva, que eu sou desse tempo, tá? Vocês são tudo criança. Você viu a uva, e com o cabelinho de anjo tudo louro, pele branquinha, todo mundo sentado numa mesa, com o pratinho, a mamãe. E o que vai acontecer com esse professor? Você vai alfabetizar aquela criança como? Como que você vai? Se você não se... Você se vê naquele quadro, você se vê, se reconhece naquela identidade. Uma identidade que não existe. Então, você é um reprodutor da hegemonia branca. Você não é um professor que vai fazer da sua prática a sua identidade. A identidade daquilo que você vive, porque você não vive em outro país. Você vive no Brasil. O Brasil tem sua história de pagelança, o Brasil tem sua história de africanos, o Brasil tem sua história religiosamente católica e branca, que não necessariamente portuguesa. Se for para o norte do país, lá, o boom de lá é a França e a Espanha, não tem nada a ver com o português. Então, precisa-se primeiro que o próprio professor, na sua formação, se reconheça como identidade negra. O que não acontece. Por isso a lei não funciona. Às vezes, Regina, muito bom te ver. Tudo bem? Você tá linda, muito te ver vestida assim. Acontece às vezes, né? Mas o ambiente escolar nem sempre ele está preparado para ouvir aquilo que a gente tem a dizer. Carlos, eu não conheço, já trabalhei com Regina, com Alain, Alexandre é meu irmão, então... Prazer. Vivi só dar um oi aqui rapidinho, assim, entendeu? Entendi. Alain às vezes entende também. Tchau, gente. Ó, prazer, até a próxima. Uma outra coisa que também não... Invadido, Fala. perdão. Fala, meu querido, pode falar. Ah, Eu perdão. falo aberto.
Não, nós falamos, né? Não deve ser uma obrigação só nossa também, né? Porque quando eu falo dessa questão de que a lei ela só é cumprida a partir de um uso militante, né? Porque muitas das vezes acaba que nós somos as únicas pessoas que aplicam a lei dentro da sala de aula, né? E assim, esse não é um problema que é só nosso, né? As pessoas não negras, elas precisam entender que eles precisam fazer isso também. É lei. E além do mais, precisam aprender também a nos escutar para se traçar perspectivas de como usá-la. Entende? Mas o racista o racista não escuta. O racismo estrutural é ele que nós temos que combater. Nós temos vários racismos, racismo ecológico, racismo religioso, né? Temos vários, mas a base da luta racismo tem que ser estrutural. Sim. É sobre ele, os livros, as roupas, é todo um conjunto que faz com que o professor não consiga trabalhar, mesmo que ele queira, ou ele vai simplesmente pontuar, mas ele não vai conseguir combater o racismo. Uma escola, agora mesmo a Fatu estava numa escola, ela não entende o racismo como nós, porque no país dela a maioria é negra e lá não existe. Tem muita gente que fala que na África tem. Esse racismo nosso, norte-americano, esse não existe lá. Eles não entendem como pessoas podem se comparar, porque é uma filosofia iorubana também, como as pessoas podem se qualificar, se quantificar pela cor da pele. Não existe isso para eles. Eles têm uma filosofia. Quem gosta também de ler o panafricanismo vai ver que essa ideia, esse olhar racista, ele foi um movimento, ele foi uma arma de poder. Não tem nada a ver com a questão da raça, da pele, da cor da pele. Foi um instrumento de poder, principalmente da Igreja Católica, ou protestante, dos monarcas, uma supremacia dessa raça. Não tem nada com a cor da pele. Nada a ver. Não, beleza. Gente, está chegando ao finalzinho, né? Já temos quase 1h30 aí de... Passa muito rápido, cara. Só uma coisinha, Alain. A pessoa que me pediu o contato da Comabi sou eu, e mais um grupo de sacerdotes, tá? Que tem em Itaboraí. Então, quando eu terminar, aí eu vou lá no comentário, boto lá, se ela quiser entrar em contato comigo. Perfeito, Regina, tá perfeito. Tá? E assim, eu queria, para finalizar, né, que vocês pudessem estar fazendo umas considerações aí finais aí, né, da avaliação do que vocês acharam, como isso é importante, né, de um canal de debate vindo de Tanguá, cara, né, que está lá uma das últimas cidades da região metropolitana, né. Queria que vocês pudessem estar fazendo suas considerações finais. Pode... Deixa os meninos falarem primeiro que eu falar. Deixa os meninos falarem primeiro. Então vai lá, Carlos, por favor. Então, como no início eu estava meio perdido, né? Primeira vez que eu participo desse negócio aqui, né? Eu gostaria de agradecer a todos os colegas e irmãos que estão aqui nessa live, que foi bem legal, foi um bate-papo bem gostoso. Traçamos, assim, acho que conversamos sobre coisas que são importantes para nós. Foi muito legal, muito bom. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Então, queria agradecer ao Alain pelo convite, ao Alexandre e à Regina por terem participado desse momento aqui, de ter dividido o seu tempo para a gente conversar um pouco. Foi legal, assim, foi um prazer, né? Espero depois revê-los de uma outra maneira, né? Quando tudo isso acabar de alguma forma, a gente bater mais uns papos aí. Enfim, acho que é isso. Só agradecer mesmo, porque acho que Não, beleza, é cara. isso.
Nós vamos ter outros momentos ainda, vamos ter outros encontros, com certeza isso, cara. Vai acabar esse momento difícil aí que a gente está passando e a gente vai se encontrar e poder debater e conversar sobre essas questões pessoalmente. E aí, Alexandre? Pois é, eu quero, da mesma maneira, agradecer ao Alan pelo convite, agradecer ao Carlos e à Regina por um debate que foi muito bom, foi rápido, né? Eu acho que da próxima a gente vai ter que fazer um madrugadão, um viradão, um Senhor dos Anéis de debate negro, alguma coisa assim. Mas eu acho que isso só revela a importância desse debate e como não dá conta, é muita coisa. A gente não chegou nem a arranhar a superfície, né? De tudo que a gente tem para falar. E eu também estou acompanhando os comentários, só queria deixar uma coisinha clara, que a Thaís Basilo ela perguntou assim, Alexandre, o que é uma educação romancista? Porque eu falei, né? Esse termo não é um termo de nenhum estudioso, e eu só falei que a gente tem que superar, né? O que eu estou chamando de educação romântica? Eu estou chamando de educação romântica aquela educação que a gente só fala de índio no dia do índio, em que a gente fala assim, os negros chegaram de navio e acabou. Isso aí é uma coisa muito romântica. Eu acho que a gente tem que superar isso, a gente tem que revelar, sim, que a relação de colonialidade ela foi uma relação genocida dos indígenas, que a relação de como os negros chegaram nesse lugar e até hoje foi a base de muita morte, de muito estupro de mulheres negras. Eu acho que a gente tem que revelar uma coisa que a gente já sabe que é um dado. Então, acho que eu só queria deixar isso claro, né, para não deixar confusão. E agradecer. Tem um meu Instagram aqui que eu botei, é o @alexotrio. É o Twitter também, pode seguir, pode chamar para conversar. Estou aceitando convite para mesa. Estou cobrando baratinho, então, brincadeira, gente, estou cobrando nada. Então é isso, eu acho que eu queria só agradecer esse espaço, sobretudo, porque é um espaço dentro de um município muito pequeno, que tem problemas seríssimos, com coisas muito simples. Então, esse debate aqui que a gente está fazendo, ele é fundamental para a nossa cidade e para trazer à tona um monte de coisa que eu acho que não está sendo bem discutida. Então, muito obrigado, viu? Valeu, Alexandre. E aí, Regina? Eu queria agradecer o convite do Alan. Ele disse para mim há um mês atrás que ia me convidar, e ontem que ele me avisou, mas eu estou muito feliz. Estou muito feliz de ter participado. Essa semana também participei de uma roda de conversa de mulheres de axé, que é um grupo feito só de mulheres de terreiro, tanto faz umbanda quanto candomblé, independente da idade, onde elas discutem a ancestralidade, onde elas discutem as mulheres negras, mulheres de um modo geral, inclusive na religião, né? E nós falamos justamente do racismo estrutural essa semana. Nós somos um grupo nacional que nasceu no Recôncavo Baiano, né? E agora nós estamos nos dividindo pelos estados. Agradecer ao Alan a oportunidade maravilhosa, né, de falar daquilo que eu mais gosto, que é a minha militância religiosa. O Alan sabe quanto eu me debato, não aceito comentários racistas, não aceito posições racistas, não deixo nada passar, porque eu acho que esse é o combate que temos que fazer dia a dia, né? Na segunda-feira é dia de branco, né? E isso me incomoda, e alma preto de alma branca, e por aí vai. Então, eu agradeço muito ao Alan a oportunidade de estar falando, agradeço ao Alexandre, ao Carlos, né? Esse encontro maravilhoso, porque tanta gente, no fundo a gente não conhece ninguém. Pessoas maravilhosas, com mentes lindas, com falas maravilhosas, com lutas, né, com presenças marcantes, que deveriam estar na linha de frente, como eu, dando a cara a tapa lá, com a minha roupinha de macumba, tal. Já fiz caminhada em Itaboraí, fiz 3 caminhadas, e nós fizemos, né? E fez 3 caminhadas em Itaboraí, e 24 de julho foi comemorado
o Dia de Combate à Intolerância Religiosa em Itaboraí, com 3 caminhadas que nós fizemos aqui. Né? 25 de julho, o Dia Internacional, o Dia Nacional da Mulher Negra e Latina e Caribenha. Hoje, o Dia da Mulher Africana. Né? Então, nós estamos ocupando esses espaços. E contamos com a maravilhosa presença dos lindos e maravilhosos e negros. E então, vamos ter que falar um pouquinho sobre militar, mas isso é briga. A gente vai ter que falar em outro momento, porque isso é briga, isso não dá para falar assim, não. Essa live não vai terminar assim, não. Vamos ter outras lives aí para a gente poder estar reunido com mais pessoas e poder estar debatendo esses temas que são importantes para o desenvolvimento da sociedade. Queria agradecer a Regina, o Alexandre, por estar participando aqui com a gente aqui, entendeu? E, assim, esse é um espaço de formação política, né, do Partido dos Trabalhadores aqui em Tanguá, ou seja, é uma força, um movimento que a gente está fazendo para construir possibilidades, né, o Partido dos Trabalhadores aqui construir possibilidades de um município melhor, de uma atitude municipalista, né, e nesse momento de pandemia, onde a gente está cheio de restrições, né, restrições de afeto e tudo mais, principalmente ao abraço, né, pode ter certeza que aqui, nesse espaço aqui democrático, o papo, ele te abraça, né. Queria desejar a todos uma boa noite, queria também sinalizar para usarem máscara, manter o distanciamento, se for possível, né, porque cada dia o número de mortos aumenta, cada dia o número de infectados ele aumenta também, e a gente tem que cuidar dos nossos, cuidar da nossa família. Então, eu peço a vocês que usem máscara, transitem um certo distanciamento, né? E é isso aí, gente. Uma boa noite aí para todos, né? Até o próximo Papo Te Abraça aí, com mais um assunto relevante para o desenvolvimento da sociedade. Grande abraço a todos aí. Até mais. Abraço aí, Luiz. Até a próxima.